Se alguém puder trazer água aí, eu agradeço. Já estou aqui com a boca seca. Amém? Glória a Deus. Eu lembro que eu tinha mais alguns recados a dar, mas já esqueci já. Mas daqui a pouco a gente lembra aí. Obrigado, Edivaldo. Receba aí um galardão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amados, nessa noite nós queremos falar sobre uma hipérbole, né? Perder para ganhar. Que é isso? O que é perder para ganhar? Parece uma hipérbole. Como assim? Como eu vou perder para ganhar? Está na Bíblia. Não sei se você já leu, mas está lá. E eu quero aqui junto com você começar a pensar nisso aí. Quem aqui já perdeu algo de valor? Você parou para pensar aí? Para aí para pensar em algo de valor que você já perdeu. E como é possível perder para ganhar? Porque, na verdade, ninguém gosta de perder, não é verdade? Não é isso, amados? Quem é que fica feliz quando perde alguma coisa? Uhul, eu perdi, estou felizaço, estou aqui, ó, agradecido porque eu perdi. E é lógico que tem toda uma reflexão acima disso que nós estamos aqui falando. E diariamente nós precisamos lidar com pequenas perdas. Uma vez ou outra você perde a hora de acordar, não é verdade? E aí você acorda ali no susto, né? Perdi a hora. E aí, já perdeu algo. Aí você chega atrasado na escola, no trabalho. Às vezes também você perde o ônibus. Quantas pessoas já perderam o ônibus aí? Às vezes também nós, assistindo ali, né, a partida do nosso time de coração, aquele time que você torce, ele perde, você fica triste. Alguns perdem um namoro, perdem o noivado, perdem o casamento. Perde o emprego, perde a casa própria, perde o carro, perde os filhos, perde dinheiro, perde a mãe, perde o pai, ou algum objeto importante. Enfim, todos nós enfrentamos, em algum momento na nossa vida, perdas significantes. E como assim perder para ganhar? Você está rindo aí, né? Isso aí, creio que Deus deve estar falando com você. Enfim, todos nós enfrentamos alguma dificuldade em relação a isso. E é bom nós aprendemos a lidar com a perda. De repente você deve estar pensando aí, né? É perdedor mesmo, né? Mas todos nós somos perdedores. Mas se você ainda não se sente um perdedor, eu quero nessa noite levar você a refletir exatamente nisso. Nós precisamos aprender a perder para ganhar. Pois a Bíblia diz, vamos lá, abre aí sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 25 e versículo 25 e 26. Mateus 16. Lembrei do outro recado que eu ia dar. Eu estava ali na recepção e percebi que hoje chegou muitos visitantes nessa noite. Levanta assim sua mão, você que está nos visitando pela primeira vez. Lá atrás tem um rapaz, aqui tem outra moça. Tem mais, eu sei que chegou muitos visitantes. Eles estão com vergonha aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer. Seja bem-vindo. E se quiser. Amém. Você que está perto aí do visitante, aperta a mão dele aí. Temos algumas pessoas que já foram dessa igreja, se casaram, né? A Brenda, está ali, ó, Brendinha, nossa querida. Tem muita gente aí que eu vi que chegou, muito visitante, mas estão com vergonha, de repente, de se pronunciar aí. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem à vontade. Célula Aprisco, toda quinta-feira. Aparece lá, é um prazer receber você na nossa célula. Você que está nos acompanhando através dessa transmissão, muito obrigado por estar conosco. Que realmente essa noite seja uma noite de glória da presença do Senhor. Mateus, capítulo 16, versículo 25 e 26, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa a encontrará. Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Versículo 26, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta a sua vida. Perder para ganhar. Aqui, Jesus, nesse capítulo 16, ele teve que lidar com algumas situações com pessoas muito religiosas da sua época. Não muito diferente do dia de hoje, não é verdade? E alguns desses fariseus, desses escribas, eles estavam ali conversando entre eles e chegaram a perguntar para Jesus, assim: Jesus, nos mostre um milagre. Na verdade, esses fariseus queriam satisfazer o seu ego. De repente, eles estavam entre si ali, falando sobre Jesus, né? Quem é Jesus de Nazaré? Quem é esse homem que tem se denominado aí o rabi, o mestre, para ensinar essas coisas? Será que realmente ele faz esses milagres? Aqueles fariseus, aqueles religiosos daquela época estavam colocando em dúvida acerca daquilo que Jesus estava fazendo naquele tempo, ali aqui no mundo. E muitas vezes, pessoas têm dúvidas acerca da sua fé em Cristo. Pessoas têm dúvidas acerca da visão que nós estamos lidando com ela hoje. Como, por exemplo, a visão celular que eu acabei de falar. Muitas pessoas têm dúvidas se realmente é certo nós estarmos vivendo dentro dessa visão celular, porque muitas vezes no seu coração ainda há essa incerteza de pensar realmente se Deus ainda pode fazer milagres. Acabamos aqui de mostrar para você um milagre que é a vida da Ana. Se você não sabe realmente o que Deus fez na vida dela, para ali depois e pergunte para ela. Eu queria dar a palavra para ela, mas ela ficou envergonhada, né? Ela não quis falar assim: pastor, fala o senhor lá, né, que eu estou um pouquinho envergonhado de falar. Mas Deus, sim, Deus fez grandes milagres na vida da Ana. Ela teve que perder algumas coisas para poder ganhar. E ela hoje é a prova viva de que realmente essa igreja está na visão certa. Essa igreja está realmente vivendo a fé no Cristo vivo e verdadeiro, no Deus que ainda faz milagres no dia de hoje. Se você tem dúvida, comece realmente a olhar para dentro de si e ver se realmente é necessário você ainda perder algumas coisas para ganhar. Como é que está a sua vida? Nós devemos pensar, muitas vezes, que perder significa entregar-se totalmente a Deus e viver conforme a sua palavra nos orienta. Assim ganhamos muito mais do que qualquer coisa que podemos imaginar. Por isso, todos nós precisamos entregar-se a Jesus Cristo, pois com Ele, em nossa vida, terá sentido e terá um propósito. Sabe, muitas pessoas vivem buscando a felicidade, tentando encontrá-la em um casamento, tentando encontrá-la em alguém, em um ministério, mas na verdade, o nosso propósito de vida, a nossa missão está realmente em entender aquilo que Deus nos criou, e Deus criou cada um de vocês com um propósito e com uma missão. E nós precisamos entender isso, mas o primeiro passo para entender aquilo que Deus tem para a nossa vida é realmente perder para ganhar. E muitas vezes temos buscado realmente viver uma vida feliz, realizando um emprego, realizando numa casa, num carro, em um bem. E, na verdade, muitas vezes nós acabamos até perdendo essas coisas. Acaba-se, como dizem aí, né, os ditados, né, popular, às vezes alguém tá com a mão cheia de anel, vem alguém ali e rouba o anel, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Não é verdade? Ruim seria se o assaltante ali, a pessoa que está roubando, levasse os seus dedos também. Mas foi-se os anéis e ficaram os dedos. E devemos realmente parar para pensar que aquela perda, o que ela poderá produzir em nossas vidas. Os prazeres, as riquezas deste mundo são coisas momentâneas e superficiais. Não troque tudo que você pode desfrutar com o Senhor por coisas banais, sem valor, para a eternidade. Quando nós paramos para pensar na eternidade, muitas vezes nós não conseguimos nem imaginar
o que seria eternidade, mas nós temos uma explicação muito simples do que é eternidade. Eternidade são duas coisas, né? Após a nossa vida aqui terrena, viver perto do Senhor, ali com o nosso Deus, é viver uma vida eterna. E viver longe de Deus é morte eterna. E na verdade, a nossa vida, ela não termina quando esse corpo físico morre. Quando você perde a vida, é aí que você ganha. Você ganha uma vida eterna. Amém? Glória a Deus. E aquele que está em Cristo, ele realmente vai viver essa vida. E o momento é agora. A decisão que precisa ser tomada é este momento, de entender que você precisa perder a sua vida para ganhar. É preciso perder para ganhar. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e versículo 9, diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo em minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. O apóstolo Paulo, não sei se você conhece, mas ele estudou com os melhores filósofos, os homens mais sábios daquela época. O apóstolo Paulo, ele era poliglota, falava 5 línguas. Se fosse no dia de hoje, ele teria estudado. Qual é o melhor colégio no dia de hoje? Antigamente era o Darwin, né? Leonardo da Vinci, né? Ó, só mexam aí. Qual mais? Darwin, né? Era um dos melhores colégios aqui da nossa região. E era exatamente esse, né? Local em que o apóstolo Paulo teria estudado. Hoje, se não fosse no dia de hoje, ele seria um alto funcionário, por exemplo, da Polícia Federal, né? Ele seria essa pessoa, né? Então ele falava 5 línguas, era muito sábio, tinha um alto salário, e ele tinha o poder, ele tinha a autoridade de perseguir os cristãos, e assim matá-los, colocá-los em cadeias, matá-los, e essa era a vida de Saulo. Então ele tinha muita coisa, ele era assim, tinha muita realização, mas sabe o que aconteceu na vida de Paulo? Ele teve que perder para ganhar sentido na sua vida. O apóstolo Paulo é aquele que antes de ser Paulo ele era Saulo, mas um dia ele teve um encontro com Deus, com o próprio Jesus Cristo, e ele perdeu a sua visão, ele ficou cego durante 3 dias, ele não enxergou. A partir daquele momento de perder a sua visão, foi então que ele encontrou a luz, foi então que ele encontrou o sentido para a sua vida. E aí, eu quero levar você a refletir nesse momento, se você para pensar aí, o que você perdeu? Você perdeu o sentido da vida? Você perdeu o seu modo de viver? Você perdeu razão? Você perdeu a sua emoção? Você perdeu a sua fé? Você não acredita mais nas pessoas? Você não acredita na liderança? Você perdeu a sua fé em Deus? Você perdeu algo, mas sabe de uma coisa? Isso que você perdeu foi para ganhar. É isso que você precisa entender nessa noite, porque o apóstolo Paulo, olha o que ele falou, de tudo isso que ele tem, ele considera como esterco. Então, o que adianta ter sabedoria? O que adianta ter riquezas? O que adianta morar numa linda casa bela? O que adianta ter coisas desse mundo, mas perder a sua vida? Conforme Jesus falou, não vai adiantar nada as riquezas desse mundo. Nós precisamos pensar que tudo aquilo que nós estamos perdendo tem algo mais além, algo que você vai poder ganhar. Sabe, amados, abrindo aqui um parênteses naquilo que estou falando, hoje, né, eu sou supervisor de células, mas eu tenho um pequeno grupo bem pequeno mesmo, e em alguns momentos eu fui levado a tentar a reclamar. Por que, Deus? Por que o meu grupo está tão pequeno? Por que a célula que eu estou liderando está tão pequeno? E quem me conhece, quem sabe, quem me acompanha aí, eu sempre falo de nós sempre buscarmos motivo para agradecer a Deus. Porque quando nós não agradecemos a Deus, nós entramos num ciclo de murmuração, e você murmura, e por murmurar você perde mais, e por perder mais você murmura mais, e por murmurar mais você perde mais, e por perder mais você murmura mais,
e fica nesse ciclo aí de perda, de murmuração, conforme diz a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 10, versículo 30, se não me falha a memória, que quando a pessoa murmura, ela atrai um anjo destruidor. Mas quando nós agradecemos a Deus, essa gratidão, ela atrai a presença de Deus, atrai as bênçãos, e você acaba entrando num ciclo de bênção. Você agradece por aquilo que tem, e por agradecer você recebe mais, e por receber mais você agradece mais, e por agradecer mais você recebe mais, e fica entrando nesse ciclo da bênção. Sabe, amados, o reino de Deus, ele é muito diferente do nosso. E eu não estou aqui querendo trazer para vocês a teologia da prosperidade, mas eu sempre tenho dito para vocês, toda vez que eu tenho essa oportunidade, de falar realmente de algo que Deus tem feito na minha vida. E quero falar recentemente de pessoas que você conhecem. Domingo passado, se não me falha a memória, ou retrasado, a Sol, né, eu estava em casa assim, Dudu, me dá aí, né? Ela tem essa liberdade, me dá aí R$10. Eu tenho 5, né? Vou te ficar te expondo. E aí, olha que é benção, hein? Segura aí. Você está perdendo para ganhar, presta atenção. Né? E aí, assim, tenho 10, tenho 5 só. Ela, tá bom, serve. Eu fui lá verificar a minha conta digital e tinha mais. Depositei lá na conta dela, digital dela, os 10. Sem pensar em nada, amados. Não pensei, né? Estou depositando lá na vida da Sol e sei que vou receber muito, porque Sol é um terreno fértil e com certeza Deus vai prosperar na minha vida. Não, pensei em simplesmente semear na vida da Sol. Sabe o que aconteceu? No outro dia, eu precisava ir para a Forte Leve, iria ministrar ali a palavra de Deus, e o Sol tinha mais ou menos, acho que era 9 da noite, e às 10 horas eu tinha enviado uma mensagem para a pessoa lá onde eu ia, na segunda-feira, e falei, olha, meu carro quebrou e eu vou de ônibus. Qual o ônibus que eu pego para chegar aí? Ela disse assim, pastor, me dá seu endereço que eu vou chamar Uber para o senhor. Eu, opa, glória a Deus. Já, de R$10 já ganhei o Uber, que até lá em Ferrosa deve ser mais ou menos uns R$30. Ok, veio o Uber na minha casa, de manhã, me levou até lá. Fui abençoado pelo Senhor. A bênção é maior ainda nesse sentido. Depois terminou ali, né, ministrei a palavra. Na verdade, eu tinha 20 minutos, mas merchan aí, ó, o senador Magno Malta chegou lá e tirou meus 10 minutos. Falei durante 10 minutos e falei sobre gratidão. Falei ali sobre gratidão e já vim embora, já ia pegar o ônibus, né? Terminou. Cheguei para a pessoa responsável e falei, então, Daniela, estou indo embora, né, obrigado aí, vou lá para o ponto. Já ia andando, não, pastor, peraí, vou chamar o Uber para o senhor. Não precisa não. Não, sim, eu quero honrar a sua vida. E o Uber foi lá na porta onde estava e me deixou na porta de casa. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu perdi R$10, ou eu depositei os R$10 e ganhei mais ou menos o quê? Uns R$60, posso dizer assim. Amados, se eu for ficar aqui falando sobre tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, né, quem caminha comigo sabe, né, uma vez meu cachorro ficou doente, e eu comecei a receber algumas ofertas, recebi 200, depois recebi 300, e fiquei assim, por que estão me dando essa oferta? Né? E na verdade foi o contrário, né, eu ganhei para perder, enfim. Deus tem um mistério totalmente diferente. E estava lá, a minha conta R$500, e pensei, né, gastar tudo com pizza e Coca-Cola, né? E aí, deixei lá, os R$500 lá na minha conta. Foi entrando a semana, eu tenho um cachorro husky siberiano, o olho dele começou a encher de sangue, né, as veias do olho. E bem rápido, né? Né? Minha esposa, começamos a olhar lá e falamos assim, provavelmente é úlcera. Nosso cachorro vai ficar cego. Começamos a ficar preocupados, começamos a orar a Deus em favor do nosso cachorro, né? Nosso totó lá. E tatazinho, né? E naquele momento chamamos a veterinária, fez exame, teve que tomar antibiótico, injeção, várias coisas. E qual o valor que deu?
R$ 500. Amém? Então, Deus, Ele é fiel. Você, de repente, pode perder em um momento e ganhar em outro. Mas eu quero levar você realmente a refletir algumas coisas, assim como eu estou falando aqui acerca da célula, foi onde eu abri o parênteses, né? Sabe, amados, eu estou hoje com uma célula pequena e estou parando para pensar, por que Deus tem feito isso na minha vida? Por que eu estou assim? Eu comecei a agradecer a Deus por essa pequena quantidade que está comigo. Sabe, eu já fechei muitas células. Fechei. E sabe de uma coisa? Você vai ouvir aí muita gente falando, pastor Dudu fechou célula tal. Me procura para saber o porquê que foi fechada. Porque muitas vezes você só escuta o outro lado, mas você não procurou saber por que essas células foram fechadas. Amém? Feche parênteses aí, porque realmente é algo que nós precisamos falar de púlpito, porque muitas vezes tem acontecido algumas coisas que nós precisamos, como líderes, como pastores, serem muito claros para a igreja. A visão celular é a visão correta, nós estamos no caminho certo, mas o que acontece? Muitas vezes estamos perdendo para ganhar. Você precisa entender essa matemática, você precisa entender esse propósito que Deus tem para a nossa vida. E quando você perde algo, para de ser um murmurador, porque você vive só atraindo para você um demônio, um inimigo que se chama destruidor. Ele tem roubado a tua paz, tem roubado a tua saúde, tem roubado as tuas finanças, tem roubado o teu casamento, tem roubado o teu relacionamento com as pessoas e principalmente tem roubado o teu relacionamento com Deus. E é mais fácil você fazer o quê? Culpar os pastores, culpar a visão, culpar a liderança, culpar o teu patrão, culpar a esposa, culpar o teu pai, culpar os filhos, e você fica nessa aí, e parece que é algo, uma maldição que ainda há em nossas vidas, desde a época de Adão. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, Adão, sabe o que ele fez? Senhor, a mulher que tu me deste, eu não fiz nada. Falta de autorresponsabilidade, de Adão procurar entender que naquele momento ele perdeu a vida eterna, mas havia um propósito maior, algo grandioso que ainda estava por vir, e veio 2000 anos depois, quando o próprio Deus desceu do alto céu, deixou toda a sua glória, deixou todo o seu resplendor, toda a sua divindade, e veio viver aqui na terra conosco. E esse Jesus que morreu, que perdeu a sua vida, ele ganhou a vida eterna, ele ganhou o direito de receber um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na terra e no céu. Jesus Cristo é a maior expressão de que quando nós perdemos, nós vamos ganhar alguma coisa. Glorifique o Senhor Jesus, igreja. Pode glorificar. Aleluia, Senhor. Sabe, amados, nós precisamos confiar em Deus para abrir mão da nossa vontade. Nós precisamos sair da rotina dos nossos sentimentos que não fazem bem. Apenas permite que Deus dê o que você realmente merece, ou aquilo que realmente te pertence. Conquiste todas as suas bênçãos, vitórias, deixando Deus te guiar e te presentear grandiosamente na hora certa, não na sua vontade, não no seu querer. Nós devemos então entregar tudo nas mãos de Deus e confiar nele, e então ele nunca vai falhar. É importante saber que na nossa luta, nós não temos que lutar com Deus. Eu não sei se você sabe, né, mas o pensamento de lutar com Deus, muitas vezes nos aterroriza. Como assim, pastor, lutar com Deus? Nós vimos lá no livro de Gênesis, no capítulo 32, que Jacó ele teve que lutar. Ele lutou com um anjo, está registrado aí na Bíblia, Gênesis 32, e algumas mensagens são pregadas por aí, e alguns pregadores, eles usam a palavra em que Jacó é um exemplo de oração, né? Não te deixarei ir até que me abençoe. Na verdade, o propósito que Deus tinha para com Jacó é de realmente levá-lo a entender que ele precisava perder para ganhar. Gente, um ser humano estava lutando com um anjo. Por que Deus permitiu que eles lutassem a noite toda? Porque Deus queria levar Jacó a entender qual era a sua situação. Alguém sabe aqui o que significa Jacó? Mentiroso, usurpador, enganador. Era isso. Essa era a identidade de Jacó.
E ele estava então ali, fugindo da presença do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Então, quando Jacó estava lutando com o anjo, se quisesse, mandaria só num teleco assim, ó, lembra do teleco? Pim, né? Só assim, ó, ele mandaria Jacó para a órbita. Mas ele ficou ali lutando com aquele anjo, até o momento que ele entendeu que ele precisava perder a sua identidade. E quando Jacó, então, entendeu quem ele era, porque o anjo perguntou para ele, Deus, ele estava então ali tentando fazer com que Jacó conhecesse a sua realidade, a sua própria natureza, quem ele era, o que descrevia o seu nome. Então, chocado pela percepção, quando o anjo perguntou qual é o seu nome, ele sussurrou baixinho e falou, Jacó. Quando Jacó entendeu quem ele era, veio uma revelação, uma confissão, um arrependimento. Então, imediatamente, a graça de Deus foi liberada e ocorreu, então, uma transformação da natureza de Jacó. Seu nome foi mudado, foi alterado para Israel, que significa príncipe do Senhor. Então, a partir dali, nunca mais Jacó foi conhecido como enganador, nunca mais ele foi conhecido como aquele que persuasivo, mas ele foi, então, agora conhecido como príncipe do Senhor. Como está a sua identidade? Você precisa, às vezes, perder a sua identidade, perder quem você é, a sua natureza pecaminosa, ou a sua natureza egoísta, ou a sua natureza, então, orgulhosa, para, então, Deus vir transformar a sua vida. Quando você entender que precisa perder para ganhar, então, um milagre sobrenatural do Senhor vai acontecer na sua vida. E isso tudo que o Senhor precisa, dessa revelação, desse arrependimento. Um estudo sobre Jacó, deste ponto, mostra em diante a grandeza da diferença que ocorreu na sua vida. Jacó, então, ele prevaleceu, mas ele não apenas perdeu. A única maneira, amados, que nós temos de ganhar uma luta contra Deus é perder. Você está pensando na hipérbole, algo assim, né, que não parece ter sentido? Para ganhar uma luta com Deus, é necessário perder. Se você ganhar, você vai perder. Mas se você perder, você vai ganhar. É isso aí mesmo, essa loucura na mente aí. A única maneira de ganhar uma luta com Deus é perder essa luta. Mas se você ganhar, você vai perder. E se você perder, você vai ganhar. A única maneira de encontrar a vida é perder essa vida. Está lá em Mateus 16, nós acabamos de ler. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele perdeu a sua vida, ele perdeu a sua identidade. Então, a partir dali, ele foi conhecido como um novo homem. O ponto mais importante desse fato é que nós precisamos entender que devemos nos aproximar de Deus com firme confiança, conforme está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Sabendo que Ele é o nosso amigo. Nós devemos, então, pedir segundo a sua vontade e não tentar contra a vontade. Nós somos cooperadores com Ele e não guerreiros contra Ele. Jacó, ele lutou contra Deus naquela noite, pois esse foi o plano de Deus para transformar o grande patriarca. E é claro que ele conseguiu. A vontade de Deus, ela precisa estar acima de tudo. Pastor Josimar Ramos, que é o meu mentor na área de cura interior, ele conta no seu livro, Uma Visão de Cura Interior, que certa vez ele estava orando por 2 jovens que estavam numa mesma situação de um câncer terminal. E ele orou fervorosamente a Deus, acreditando na cura, acreditando que Deus tinha esse poder. E o que aconteceu? Um jovem, ele foi curado desse câncer, mas o outro morreu. A partir dali, o pastor Ismael, então, ele tem nos ensinado isso, e eu tenho ensinado isso para o Ministério de Intercessão, né, eles têm aprendido sobre isso, que quando nós estamos ali orando ao Senhor, quando nós estamos orando por uma outra pessoa, nós devemos ter esse entendimento. Aquilo que nós estamos pedindo a Deus, nós devemos entender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável, e ela que tem que prevalecer. Nessas últimas semanas, chegou vários pedidos de oração lá no grupo do WhatsApp do Ministério de Intercessão. E 2 pessoas que pediram oração vieram a falecer. Mas o Ministério de Intercessão estava ali orando fervorosamente,
pedindo a Deus para que aquelas pessoas pudessem, então, sair daquele leito de morte, sair daquela situação em que estava realmente a um ponto de perder a vida. E elas realmente perderam a sua vida. E o que aconteceu, amados? A vontade do Senhor se cumpriu ali. Assim como o pastor Marcelino tem pregado aqui, tem falado acerca de João Batista. Quando João Batista morreu, Jesus Cristo, então ele ali sentiu grande dor, grande perda, mas então ele queria ali ter aquele momento, mas a multidão cercava Jesus e queria então estar sempre ali perto do Senhor Jesus. Jesus, ele perdeu um parente, que era João Batista, seu primo, mas a vontade de Deus foi feita. Jesus estava no Getsemane e ele não queria, naquele momento ali, ele sentiu grande angústia, era uma angústia tão tamanha que o seu suor se tornou gotas de sangue, e ele falou assim então para Deus: Senhor meu Deus, é possível eu não cumprir isso? É possível não ir para a cruz e morrer? Mas Jesus sabia que ele precisava perder para ganhar. Jesus sabia que existia algo maior além daquela situação. Então Jesus falou: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Muitas vezes quando nós oramos a Deus, muitas vezes nós queremos realmente ganhar algo, mas precisamos entender que muitas vezes estamos perdendo para ganhar. A Ana, ela estava num momento muito complicado da sua vida. E então o que ela fez? Ela recorreu ao Senhor. Ela entendeu que somente em Deus ela poderia receber a cura para a sua situação física, para a sua situação emocional. Então, em muitos momentos, ela teve que perder para ganhar. Ela teve muitas vezes que pedir ajuda. E aí, tem muitos detalhes que eu não sei, mas eu sei que as irmãs que acompanham ela sabem de tudo aquilo que ela passou. Por isso que eu falo que é algo, às vezes, de quem realmente está acompanhando de perto. Mas eu quero levar você nessa noite a entender que a nossa vida ela precisa realmente estar pautada nessa decisão de que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, há algo maior para o nosso futuro. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. Estamos vivendo uma vida em busca de satisfazer os nossos desejos. E o que a palavra de Deus tem a nos dizer hoje é essa: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem é que gosta de perder alguma coisa? Ninguém gosta. Ninguém gosta de perder. Qual o ser humano que não sabe lidar com perdas? Eu não sei lidar com perdas, eu confesso aos irmãos. Perder é muito complicado para mim. Não vou nem falar do pastor Rodrigo, nem do pastor Marcelino, né? Mas eu fico com algo dentro de mim que me corrói, que me toma por dentro. É uma briga realmente entre a alma e o espírito, e muitas vezes a gente, né, quer ali falar algumas coisas, mas sabemos que a vontade do Senhor ela precisa ser feita, e realmente nós não controlamos as pessoas, nós não controlamos a nossa perda, e vem esse momento em que o nosso espírito, então, que o Espírito do Senhor que está em nós começa a dar essa direção e falar: olha, isso que você está perdendo, você precisa ter certeza que algo maior você vai ganhar. Não pense que perder coisas é fácil, não é fácil. O apóstolo Paulo, ele disse que sofreu a perda de todas as coisas. É difícil abrir mão de nossas coisas e da nossa própria vida. Esse versículo é muito forte, nos diz a respeito da vida cristã, da nossa caminhada com o Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho de Deus. Então, vem aqui uma pergunta, outra pergunta, na verdade são várias, né? O que devo fazer com aquele que quiser salvar a sua vida? E aí, quem quer salvar a sua vida, o que precisa ser feito? Tem que perder por amor a Jesus. Mas como assim eu tenho que perder a minha vida por amor a Jesus? A resposta é muito simples. É necessário se entregar totalmente a Cristo. Não há meio termo. O Senhor não aceita uma entrega parcial da nossa vida. Sabe, amados, para refletir na sua vida, em todas as áreas, na área espiritual, na área emocional e na área física. Como é que está? Está nota 10 em tudo? Pastor, não está não, né? Porque às vezes na área espiritual, tem dia que eu estou lá 9, quase chegando 10, mas acontece alguma coisa que a fé é minada. Como é que estão as emoções? Como é que estão os relacionamentos? Tem dia que eu acordo bem, estou lá, né? 9,5, mas daqui a pouco eu ouço um negócio,
uma situação acontece, eu fico com raiva, eu fico com medo, eu fico angustiado, a rejeição me domina, e aí eu faço biquinho, fico #chateado, porque o pastor não falou comigo. E aí, o que era tirar 10, acaba caindo. Como é que está a sua vida física? Né? Eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou ansioso, eu estou com dor de cabeça, eu estou gripado. Muitas coisas têm acontecido. Estou com sede, e toda hora dá vontade de beber água, aí depois dá vontade de ir no banheiro. Amados, precisa entender, perde alguma coisa para ganhar. E dentro disso, dessa linha de pensamento, você precisa entender que se você não se entregar totalmente a Cristo, se entregar pela metade, não vai dar certo. Você vai continuar nessa linha, né, de alto e baixo. Você nunca vai chegar a 10. Mas por que isso acontece em nossas vidas? Porque realmente nós não estamos entregando totalmente a nossa vida ao Senhor. Está sendo entregue pela metade. Você ainda não abriu mão da sua vida para viver a vida de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, não vivo mais na carne, mas vivo essa vida que Jesus Cristo ganhou para mim. Essa é a porta que nós devemos passar. Se aceitarmos a Cristo, não há como andar num caminho estreito, sem abandonar a si mesmo. E é necessário perder para ganhar. O que Jesus nos ensina, e ensinou aos seus discípulos, nessa passagem bíblica, é que para entrar no reino dos céus, não é tão simples assim, como se costuma dizer. Ao contrário do que a religião ensina, é necessário perder a vida neste mundo, para que possa então obter a salvação da nossa alma. Eu volto a dizer mais uma vez, ser cristão nos dias de hoje não é para covardes. Ser um crente em Cristo Jesus é para pessoas corajosas. É para aquele que realmente quer perder a sua vida para ganhar. Mas sabe, muitas vezes nós temos medo de perder os likes, muitas vezes nós temos medo de perder o status, temos medo de sermos cancelados. Não, pastor, eu estou lá com 999 seguidores. Então, se eu começar aqui a falar algumas coisas acerca disso, não vou chegar a 1000. Temos medo. E muitas vezes nós precisamos, o cristão, aquele que serve a Deus, ele precisa andar na contramão desse mundo. Para de ser um agente 007 e comece a ser alguém que realmente veio a esse mundo para fazer a diferença. Sabe, amados, nós estamos vivendo dias de grande preocupação, onde se um lado ganhar, a igreja será ferozmente perseguida. Mas se o outro lado ganhar, nós, então, aqueles que... Porque a igreja, ela tem batido forte contra um lado. E se esse lado que a igreja tem apoiado ganhar, vai ser muito difícil continuarmos a ganhar vidas para Jesus, porque eles terão um ódio mortal contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você faz parte disso. Estamos chegando a um tempo realmente de muito temor. Mas sabe de uma coisa? Como a Laísa falou aqui, nós não somos desse mundo. Você precisa entender que você já perdeu. Você já perdeu, mas nós queremos ganhar. Antes, é necessário perder para ganhar. Amados, todos nós somos embaixadores do reino de Cristo. Uma vez, chegaram para Billy Graham e falaram assim, Billy, você precisa se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Ele falou assim, eu jamais vou aceitar um cargo que seja menor do que aquele que eu já exerço. Mas como assim, Billy? Ser hoje presidente dos Estados Unidos, a maior potência bélica, o maior poder financeiro do mundo, o que é maior do que isso? Eu sou embaixador do reino dos céus. Você, meu amado irmão, adolescente, jovem, adulto, vocês são embaixadores do reino de Cristo. Mas sabe como é que vocês estão vivendo? Muitos estão vivendo como um agente 007. Não estando ali, chegando nos lugares, realmente representando o reino de Deus. Porque tem medo de perder um status. Comece a entender que você precisa perder para ganhar. E na verdade você já ganhou. A palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, o nosso Senhor.
você não é só vencedor, você é mais do que vencedor. Então pare de se esconder atrás de um status, pare de se esconder como um agente 07 e comece a fazer uma transformação nesse mundo. Comece a anunciar Jesus, comece a falar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, comece realmente a falar que você tem perdido, mas com certeza você vai ganhar. E essa pessoa que está com você, ela precisa ganhar. Para ganhar é necessário perder. Conclusão, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 16, versículo 24. Jesus disse assim aos seus discípulos: se quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava falando? Se você quer ganhar, você tem que perder. Se você realmente quer ganhar, você precisa perder. Se você quer seguir a Jesus, você precisa perder. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Finalizando aqui, nós aprendemos 3 coisas. Negar a si mesmo. Como, por exemplo, já falei isso aqui, né? A mãe, ela ganhou aquela faca amolada, super amolada, que ela tira um fio do cabelo, joga para cima, para assim a faca e o fio vem, corta. E aí vem o filhinho dela, pequenininho: mamãe, eu quero brincar com a faca, né? E aí ela não consegue negar a si mesma a vontade de dar a faca para a criança. E ela fica naquela luta, né? Entrega, não entrega, entrega, não entrega. Ela não consegue negar a si mesma a vontade de dar a faca para uma criança pequenininha. Essa, muitas vezes, é a questão de negar a si mesmo. Negar a si mesmo é a capacidade de dizer não ao menino ou à menina pirracenta que ainda vive dentro de você. E aí, muitas vezes, você quer fazer a sua vontade. Há dentro de você um menino pirracento. Há dentro de você uma menina pirracenta que não quer negar a si mesmo, não quer negar a sua vontade para fazer a vontade de Cristo Jesus. Perder para ganhar tem a ver com isso. Negar a menina pirracenta. Dizer para a menina pirracenta, dizer para o menino pirracento que vive dentro de você, negar essa situação. Isso é negar a si mesmo. Negar a sua vontade, negar o seu orgulho, negar os seus prazeres. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, nessa conclusão, é que devemos aceitar a sua cruz. Algumas pessoas costumam brincar, né? Quem é casado aí, né? Tá vendo, ó? Essa aí é a cruz que Deus me deu para carregar. E implica em dizer não para si mesmo de forma positiva. Aceitar é uma ferramenta maravilhosa para lidar com a dor. Então, aceitar a sua cruz é uma capacidade, é uma ferramenta maravilhosa para você lidar com a dor. Então, perder para ganhar. Muitas vezes, o que acontece? O luto, né? Você aí morreu um parente querido, né? Ou você perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu alguma coisa que era muito valor para você. E você não começa a entender que esse perder tem a ver com ganhar. E você então entra no luto, e esse luto existe 5 fases. A primeira é a negação, negando a realidade daquela situação. Não, fulano morreu, não consigo entender. Eu perdi meu emprego, como pode assim, eu perdi o emprego? Meu casamento acabou, né? E começa então a ficar ali na negação. A segunda é raiva, né? E de procurar culpados. Então, por que, Senhor? Existe, né? Porque a situação, eu estou com raiva de ti, eu estou com raiva do sistema, eu estou com raiva. Então, não consegue lidar com aquela situação e passa por essa fase. A terceira fase do luto é a barganha. Começa então a falar com Deus. Deus, tem tanta gente ruim nesse mundo, por que não levou fulano e deixou meu pai, minha mãe aqui que faleceu? Né? Começa a querer barganhar com Deus. A quarta fase é a depressão. Entra num estado mórbido, né? Não tem força para se levantar, para ler a Bíblia, para orar, né? Começa a ficar mal de todo mundo, não cumprimenta, não fala, não esboça um sorriso no rosto, começa a procurar culpados. E o último, aí sim, isso é transformador. Essa perda para ganhar
é a aceitação dessa realidade. Você já parou para pensar, pessoas que perderam um ente querido, tem gente que está aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos ainda vivendo o luto, porque ele fica nesse ciclo, né? No ciclo da negação, da raiva, da barganha e da depressão. E quando chega a fase da aceitação, ela volta para a negação, começa a vivenciar de novo a raiva, começa a barganhar, entra em depressão. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão assim. Eu sempre tenho levado elas a entender o seguinte: olha, você precisa aceitar essa realidade. Você precisa aceitar essa dor que está em você, de entender, expressar e resolver essa dor. Pare de ficar nesse luto, nessa negação, nessa raiva, nessa barganha e ficar aí procurando culpados. Aceite a dor, aceite perder para ganhar. E por último, seguir a Jesus. Ir atrás de Jesus significa saber que não tem mapa, pois Jesus é o próprio mapa. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando os discípulos começaram a seguir a Jesus, não tinha uma casa para eles dormir. Quem é missionário aqui da Central sabe como é que é, né? Não tinha um lugar para dormir. Nós fomos lá para Central Bahia, a gente nem sabia onde que a gente ia dormir. Nós fomos. Seguir a Jesus é não saber o mapa, é não saber onde é que você vai dormir, o que você vai comer, que horas você vai comer. É servir a Jesus. Mas muitos querem servir a Jesus, querem seguir a Jesus, não querem negar a si mesmo, não querem tomar a sua cruz, não entendem que é necessário perder para ganhar, e querem um mapa com GPS, qual o hotel Ibis que você vai ficar, mais um mexer aí, né? Querem um hotel 5 estrelas, com um travesseiro de penas de ganso. Seguir a Jesus é não saber o mapa. Certa vez um soldado precisava chegar a um lugar na floresta, e isso exemplifica muito o que é realmente seguir a Jesus, e foi um guia direcionado para aquele soldado, e o guia falou assim para o soldado: me segue. E aí o guia começou a andar pela floresta, subia numa árvore, pulava, passava por um riacho, pulava esse riacho, passava debaixo de uma árvore, cortava aqui, cortando com um facão um mato. Chegou em um momento ali que o soldado já estava um pouco ofegante. Ele: ei, para aí. Você tem certeza que existe um caminho aqui? Porque eu não estou vendo uma trilha, não estou vendo um sinal, nada. Sabe o que o guia falou para aquele soldado? Eu sou o caminho. Seguir Jesus significa isso, amados. Ele é o caminho. Não, para onde Ele está indo, não tire os olhos do Senhor. Fixe o seu olhar em Deus. Mas para isso é necessário você negar a si mesmo, aceitar a sua cruz e seguir a Jesus. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção e medite nela. Medite nessa canção. Entregue sua vida a Jesus. Essa é a oportunidade. Perde ela para ganhar nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Abra o teu coração.